Alberto, Arthur da Távola, Moretson, Monteiro de Barros. Um homem tolerante, equilibrado. Um filósofo contemporâneo. Um verdadeiro sábio. Um amigo de meio século. Nascido em janeiro, no Rio de Janeiro de 1936, advogado, jornalista, radialista, escritor, político, Arthur da Távola multiplicou-se para absorver a complexidade do seu tempo. Eu pertenço a uma geração que em 1946, 45 com a democratização, 46 com a nova Constituição, tinha 10 anos e que em 1964 tinha 28 anos. Portanto, eu cheguei nos anos 50, com 14 anos, 1950, aos 24, nos anos 60. Isso tem importância para situar o que foi o despertar da minha geração. São 14 anos, os anos da juventude, os anos da universidade, os anos da formação. É muito importante ter havido liberdade na minha formação de juventude. Aproximavam-se as eleições, era o período juscelinista. Havia como que todo um movimento de efervescência nas artes. Eram os primórdios do cinema novo. Havia o teatro do Jean Francisco Guarnieri, Eles Não Usam Black Tie, já havia estreado. O Brasil havia sido campeão do mundo em 58. Havia a marca da Revolução Cubana. O Brasil estava a ser construída. De repente, senti muito forte dentro de mim um apelo de luta social, que eu até então não identificava partidariamente. Eu tinha um pouco de formação literária, eu estava a me formar em Direito naquele ano e tinha essa vocação, digamos, libertária. Fui presidente do diretório da faculdade e depois o nosso grupo lá ganhou as eleições na União Metropolitana dos Estudantes. E o presidente, que era meu colega de turma, o Alfredo Viana, me convidou para dirigir o jornal da União Metropolitana dos Estudantes. Alguns políticos chegam ao humanismo, a uma visão de mundo mais solidária, mais justa, pela política. Ele chegou à política pelo humanismo. Quando ele se elegeu na década de 60, deputado estadual, constituinte da Guanabara, ele era o Paulo Alberto Monteiro de Barros. Com a inauguração de Brasília, a capital muda-se para Brasília e há a necessidade de que o Rio de Janeiro, então constituído em cidade-estado, se criasse. Então seriam eleitos 30 constituintes. E o grupo universitário achou que devia apresentar um nome e que esse nome era eu. Naquela ocasião, eu queria ser candidato pelo PTB, que seria a minha tendência. O PTB da época não era o PTB dos anos posteriores. Ele era um partido de esquerda moderada, ainda muito marcado pela influência de Pasqualini, da qual eu me considerava um herdeiro, porque eu havia lido Pasqualini. Tinha uma corrente populista e tinha também uma corrente mais à extrema esquerda. E eu, que não era comunista, tinha fama de comunista porque vinha do movimento estudantil. E eu também não era anticomunista. Cheguei no PTB, não tive vaga, não pude me... E como eu queria a marca trabalhista, eu fui para o Partido Trabalhista Nacional. Eu era um homem com ideias de esquerda e que se jogou, portanto, como deputado na luta pelas reformas sociais. Eu fui me confrontando cada vez mais com o governo Lacerda e acabei até sendo líder da oposição a ele, líder da oposição a um governador do talento do Lacerda. Já depois de 62, houve uma nova eleição, eu fui reeleito, acabada a Constituinte, aí deputado estadual. A vida brasileira foi se radicalizando e nós entramos nessa luta. A radicalização foi total, até que veio o golpe de 64. O ato institucional número 1 caçou o João Goulart, o Darcy Ribeiro, não me lembro, umas 10 ou 12 pessoas.
E no dia seguinte saiu o ato institucional número 2, que caçou um conjunto já bem grande de brasileiros. Eu estou nessa lista. Eu então me asilei na Embaixada da Bolívia, fui para a Bolívia, fiquei na Bolívia alguns meses, estava tentando ir para a Europa, não conseguia, até que um dia resolvi ir para o Chile. Convivíamos aqui pouco antes do golpe de 64, quando eu morava no Rio. Nos exilamos juntos, convivemos anos durante o exílio. Foi muito doloroso, porque pensa você numa pessoa com 28 anos, no melhor de si mesmo, com pura entrega. Eu tinha uma entrega assim ingênua e completa. Ver o melhor de si mesmo transformado como se fosse inimigo do país a que você tanto amava. Eu tinha um filho pequeno nessa época, de 19 meses, deixei até uma carta para ele, escrita, claro que ele não lia, mas a carta dizia: um dia você vai ler essa carta e tal. E esse meu filho veio a ler essa carta 19 anos depois, e aquilo foi muito bom, né, na nossa ligação. E depois eu tive mais 2 outros filhos nascidos no Chile. Em 1968, logo que o presidente Costa e Silva tomou posse, muito pouca gente se lembra disso, o Costa e Silva tentou uma abertura política. Eu tinha me inserido na vida chilena, porque eu trabalhei na televisão, depois fui professor na universidade lá. Eu estava amando o Chile, amando o meu trabalho. E eu pensei comigo, se eu não voltar, eu vou me enraizar muito fundamente aqui. Voltaram, nessa ocasião, apenas 2 brasileiros, o Samuel Weiner e eu. E, por coincidência, eu viria logo depois a trabalhar com Samuel Weiner, na última hora, onde nasce o Arthur da Távola. Pouco depois veio o ato institucional número 5. Nós tínhamos voltado do exílio, estávamos ainda sob observação, e eu era editor de Cidade, e fazia uma Cidade Livre, Paulo Alberto. Aí o Samuel disse assim: olha, você arranja um pseudônimo aí, porque fica muito ruim você escrever 2 colunas no jornal com o mesmo nome. Dá a ideia que o jornal está numa pior. Aí olhou com aquele olho dele, aquelas sobrancelhas assim, se o jornal está na pior, mas ninguém precisa saber. O meu nome era avisado, Paulo Alberto, o outro era sobre televisão. E o Samuel disse: olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui na marca do pênalti. Vamos acabar com a sua coluna de Paulo Alberto, que o seu nome é avisado, fica com esse pseudônimo, fazendo exclusivamente a televisão, que é um assunto que não entra na política, vamos ver o que acontece no país. E eu, então, fiquei com o Arthur da Távola, e o Arthur da Távola depois foi crescendo, eu fui convidado para escrever no Globo, o Globo tinha muita força, e aí, quando eu voltei a me candidatar, foi com o nome de Arthur da Távola, até porque Paulo Alberto tinha ficado esquecido lá antes do exílio, vários anos antes. Foi daí a origem do pseudônimo. A minha geração, a geração do AI-5, ficou 18 anos proscrita da vida brasileira. Sem processo, sem nenhuma razão para isso, fomos todos demitidos. É importante lembrar, porque é importante sempre lembrar o que fazem as ditaduras. E sempre saber preservar a felicidade que é ter esse tempo de democracia que o Brasil vive e que a gente ajudou a construir de alguma maneira. Representou na política a ética, a honra, o espírito público, o amor às pessoas. Inteligente, correto, honesto, criativo, líder, um poder de liderança suave, sem maiores alardes, discreto. Um grande homem. Começou a haver uma eleição de governadores que empurraram, os governadores empurraram a ditadura para trás, começou o movimento, a luta pelas diretas, democraticamente. E aí Papai do Céu, aí já foi Papai do Céu, me pediu mais um sacrifício. Eu fui candidato a senador, eu fui bem votado para o Senado, tive 1 milhão e pouco de votos, mas ganhou o Saturnino. Então eu tive, por obra e graça da ditadura, 18 anos fora, mais 4 que Papai do Céu me pediu. Então eu fiquei 22 anos proscrito da vida brasileira. Aí em 86 eu me candidatei a deputado constituinte. Foi um período lindíssimo na minha vida, porque o Mário Covas me escolheu para um dos relatores justamente do capítulo de Educação, Cultura, Comunicação, menor, idoso, família, meio ambiente, ciência e tecnologia, era uma coisa enorme. Foi um trabalho lindo, a certeza de que nós estávamos construindo a democracia no Brasil, o avanço. Aí eu me elegi novamente deputado em 90 e em 94, então me elegi senador
pelo Rio de Janeiro, juntamente com a senadora Benedita da Silva. Arthur da Távola foi um dos fundadores, líder e presidente do seu partido. A alma da origem do tucanato, a aparência mais próxima entre o tucanato nacional e o Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, sempre foi o senador Arthur da Távola. Por isso, uma grande perda. Um político com ideal, um homem com uma dignidade. Os compromissos dele em política foram sempre compromissos muito pautados pela promoção da justiça social, da liberdade e dos direitos humanos. Sua atuação no Senado da República foi pautada pela ética e relevância de ideias e propostas. Eu acredito que a democracia é vigente quando as instituições da sociedade são fortes. E o que ocorre no Brasil é que nós tivemos Estado forte, já temos mercado forte, mas não temos instituições fortes. Toda a forma de poder estava concentrada na democracia representativa. Quando ela não existia, ele se concentrava nas mãos do Poder Executivo. Ainda se concentra muito porque o presidencialismo é uma ditadura legal. O parlamentarismo daria mais abertura, mas também seria uma outra discussão. Por causa da mídia principalmente e do fortalecimento de algumas instituições, de alguns sindicatos, de algumas centrais sindicais, se tem o parlamento como adversário da democracia. É muito curioso, o parlamento tem poder, mas não tem mais força. A mídia tem força, mas não tem poder. Quem faz a lei é o parlamento. O parlamento do futuro vai ser um parlamento mais aberto que o atual. Agora, nós não conseguiremos construir nada disso sem cidadania, sem reforma do sistema político brasileiro. Quando eu vejo essa mediocrização do debate político brasileiro, isso me constrange muito e acho que às vezes até é difícil supor que a gente possa avançar. Mas eu tenho esperança, sou uma pessoa da esperança, de que o processo político aberto, ou seja, a democracia funcionando, gradativamente o país possa evoluir nessa direção. No rádio. A Rádio MEC era o grande orgulho dele, de ter sido, né, de continuar trabalhando lá e tal. Gostava muito de rádio, né, e de música clássica. Na imprensa. Foi o primeiro intelectual brasileiro a compreender, por exemplo, a importância e a seriedade da questão da televisão, né, como forma cultural. Nos livros. Como fã do que ele escrevia e da pessoa dele, a coisa mais forte era a generosidade, o caráter amoroso que ele imprimia em tudo que ele fazia. Na tribuna. A dor da gente não sai no jornal. Sua sensibilidade era a característica marcante que o inspirava a compartilhar sua visão do mundo e destacar a poesia do cotidiano. Eu acho que o rádio é uma forma de literatura, da palavra falada, que tem a grande, maravilhosa vantagem de contar com a música. Então eu faço o rádio como quem faz literatura, porque o rádio é um instrumento notável de vascularização periférica da sociedade. E eu acho que aí há a necessidade de uma tarefa de redescoberta da música brasileira, de penetração nos grandes valores do pensamento e do sentimento expresso na chamada música erudita. E eu sou uma pessoa que tem condições de fazer isso, porque eu gosto muito de música, conheço alguma coisa e tenho um certo domínio verbal que me ajuda. Eu não escrevo porque sei. Eu escrevo para saber o que eu estou pensando. Eu nunca deixei de escrever, tenho 17 livros escritos. Eu não escrevo sobre política, eu faço política. Eu escrevo sobre a vida porque é o que eu sei fazer e gosto de fazer, como cronista, como poeta, como escritor. São duas deusas extremamente ciumentas, zelosas e que não se dão bem. A deusa da literatura e a deusa da política. Elas querem o seu corpo, a sua alma e a sua dedicação integral. E então, como eu faço isso, eu irrito as duas deusas. Elas me ajudam um pouco, sabem que eu sou adepto das duas, mas se uma puder matar a outra, mata. A política é muito caprichosa, né? É uma mulher caprichosa e a gente tem que saber compreendê-la nos seus caprichos, nas suas sutilezas e naquilo que se chama também, na gíria popular carioca, nas suas mumunhas. Vamos hoje nos fartar de Beethoven. Durante 8 anos, Arthur da Távola apresentou um dos programas de maior audiência na TV Senado. Quem tem medo da música clássica? É possível, por esse veículo maravilhoso, transmitir ao ser humano
valores, abrir a sensibilidade, ensinar a ouvir. Se eu parto do princípio que no fundo é cristão, de colocar tudo aquilo que foi dom gratuito a serviço, né, como serviço, este é um serviço que eu posso prestar. É um serviço modesto, mas é o meu serviço. Música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Até a próxima. Arthur da Távola não foi um personagem de gestos heróicos. Sua generosidade o fez aproximar-se de um ideal de homem comum, um homem de bem, para guardar na memória.